Semeando a boa semente, falo sobre fidelidade a Deus e a seu Filho Jesus Cristo. Eu quero usar esta palavra fidelidade e quero dividi-la em 3 outras palavras, que certamente hão de nos ajudar a entender melhor a missão que Jesus Cristo passou a cada um de nós e aos seus discípulos de estarem evangelizando ou semeando a boa palavra. Fidelidade. A primeira divisão que eu faço, eu vou usar o ID. Fidelidade. Fidelidade. O ID de Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus, ele ordena aos seus discípulos a irem. Ele diz, ide por todo o mundo. Ele está dando uma ordem aos discípulos a que caminhem, sigam e, em fazendo isto, estejam levando a boa semente ou a palavra de Deus. E ele orienta ainda melhor, ele diz, ide, ensinar todas as nações. Mais ainda, ele diz, batizar em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E então ele vai enfatizar a importância, além da necessidade, a importância da evangelização, do ensinar. Ele diz então, além de primeiramente ensinar as nações, ele diz, ensinar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E então, ele garante, no final da sua fala, ele garante a sua presença com os seus discípulos todos os dias. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. É muito importante considerarmos isso e percebermos, né, a importância dessa palavra de Jesus, dessa ordem de ir. Mas indo um pouquinho mais adiante, no Evangelho de Marcos, está registrado alguma coisa também muito interessante. E Marcos capítulo 16, versículo 15, registra o ide de Jesus de forma assim bem objetiva. Bem objetiva. Ele diz nesta segunda palavra, nessa palavra ide de Jesus, ele traz algo interessante. Vejam o que ele está dizendo na questão. A evangelização. Né? Ele está dizendo algo muito interessante. Olha aqui. Ensinar boas novas. Ide de forma objetiva, usando a palavra evangelizar. Ou evangelho. E quando ele diz evangelho, certamente já entendemos que ele está falando em boas novas, porque evangelho significa boas novas. E boas novas significa informação. Informação. Significa estar dando oportunidade de as pessoas e outras pessoas estarem conhecendo algo. E nesse caso, boas novas, o evangelho de Jesus Cristo. Então Marcos fala sobre o evangelho. É isso que tem que ser pregado. É essas novas que são boas e são boas sempre, e são novas sempre também. Precisam serem pregadas, precisam serem anunciadas. É interessante pensar agora na segunda palavra que sai dessa palavra fidelidade. A primeira palavra foi o id. A segunda palavra, também tão interessante quanto a primeira, ela fala sobre a lida. Fidelidade. Lida. Lida, nós já sabemos que é trabalho. Trabalho. Evangelizar é trabalhar. E entre tantas designações para trabalho, eu quero usar a palavra empreendimento, que é tão usada hoje, está tão em voga hoje, o empreendimento. E quando a gente pensa em empreendimento, descobrimos que evangelizar é muito mais que um simples trabalho. Muito mais. Por quê? Há, sem dúvida alguma,
de exigir a evangelização exige esforço, exige planejamento, exige dedicação, exige consciência, aliás, é muito importante isso, consciência, exige envolvimento, entre muitas outras ações ou atitudes. Então, evangelizar é muito mais do que um simples trabalho, é de fato um empreendimento. E quando pensamos em empreendimento, vamos descobrir que evangelizar é, sem dúvida, esta grande responsabilidade que o discípulo ou o servo de Jesus Cristo tem para com o mundo, para com as pessoas de um modo geral. Vejam que evangelizar, então, é muito mais do que um simples entregar um folheto ou convidar alguém para ir à igreja. E isso pode ser o primeiro passo, o primeiro degrau. Mas evangelizar vai muito além do que exatamente essas ações. Em terceiro lugar, a terceira palavra que eu tiro da palavra fidelidade é idade. Fidelidade. E quando pensamos em fidelidade, realmente essa é uma atitude de cada um de nós, discípulos, servos de Jesus Cristo. Precisamos agir com fidelidade, mas anunciando o evangelho, as boas novas, a semente boa para todas as idades. Não pode ser para uma ou para outra, tem que ser para as pessoas de todas as idades, das crianças ao ancião. E certamente essa palavra há de entrar no coração, há de ser semeada no coração de todas as pessoas. Precisamos então evangelizar todos, em todas as idades. Então, quando entendemos a palavra fidelidade e chegamos a esta palavra idade, então não se escolhe idade. Claro que é possível se especializar, né? Alguns têm uma vocação mais para a evangelização das crianças, outros trabalham com adolescentes, outros, então, se dão muito bem com os jovens e outros com os adultos. Essa é a multiforme sabedoria de Deus. Mas todas as idades precisam serem contempladas na pregação do Evangelho, no ide de Jesus, na proclamação e na semeadura da boa semente. Na condição de servos de Jesus Cristo, precisamos pensar e pensar seriamente nesta ordem de Jesus. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Pense nisso e eu desejo que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou da minha palavra, inscreva-se no meu canal, dê a sua curtida e venha comigo. Teremos muito ainda a repensar. E desde já eu agradeço a sua atenção.